Você sabe quais são os assuntos de língua portuguesa que mais caem em concursos públicos? Fica comigo até o final desta aula que você não vai se arrepender. Oiê! Eu sou a professora Letícia Góes e nesta aula eu vou resolver uma questão que sempre cai em concursos públicos. Então você não pode, em hipótese alguma, chegar ao dia da sua prova sem saber tudo o que eu vou explicar sobre esta questão nesta aula. E esta é só uma das 57 questões de língua portuguesa que mais caem em concursos públicos. Como assim, professora, 57 questões que mais caem em concursos públicos? Eu pesquisei em centenas de provas de concursos públicos recentes, de diferentes bancas, diferentes níveis e áreas, e identifiquei os assuntos que mais caem nas provas de língua portuguesa. Eu reuni 57 questões em uma apostila em PDF, uma apostila maravilhosa. Mas eu não peguei só essas questões e coloquei lá na apostila, não. Eu coloquei também um gabarito detalhadamente comentado. Mas é um nível de detalhamento que você não encontra por aí. É tudo muito bem explicadinho, de verdade. Eu explico alternativa por alternativa, tudo de forma muito detalhada. Quando é necessário, eu retomo a teoria, para que não fique nenhuma dúvida. E o melhor de tudo, gente, é o preço dessa apostila. É um preço simbólico, só R$19. Isso mesmo, uma apostila em PDF com 99 páginas, com as 57 questões de língua portuguesa que mais caem em concursos públicos, todas as questões detalhadamente comentadas, só por R$19. Chocados, né? É muito bom mesmo. Então, gente, já falei da apostila, a apostila é imperdível, vou deixar o link aqui na descrição. E agora eu vou resolver uma das 57 questões que mais caem em concursos públicos. A questão que eu separei para resolver aqui com vocês é da banca IBAD sobre concordância verbal. Concordância verbal é um assunto quente em concursos públicos. Vamos à questão. Assinale a alternativa que apresenta erro de concordância verbal. Letra A. Faz muitos anos que conversamos. Letra B. Devem haver muitos interessados na vaga. Letra C. Precisa-se de empregados. Letra D. Alugam-se imóveis novos. E letra E. A maioria dos entrevistados aprovou a ideia. Professora, mas as questões elas podem se repetir de um concurso para outro? Não é isso. Veja aqui, eu trouxe aqui essa questão e essa é uma questão que sempre aparece nas provas, mas ela aparece desse jeitinho? Não, não aparece desse jeitinho, né? O que você precisa saber aqui? Você precisa saber a especificidade do verbo fazer como verbo impessoal, do verbo haver como verbo impessoal. Essa estrutura precisa-se de, aluga-se ou alugam-se, a maioria dos... Essas estruturas você precisa saber, entendeu? Então não é que vai cair exatamente essa questão no seu concurso, mas essas estruturas vão cair no seu concurso e você precisa saber, você precisa dominar essas estruturas para não errar. Antes de trazer a explicação, eu quero que você deixe aqui nos comentários qual alternativa você marcaria. Veja aqui, você precisa assinalar a alternativa em que há erro de concordância verbal, ou seja, a alternativa incorreta. Deixa aqui nos comentários sem medo de errar, gente, sem medo. Aqui tá todo mundo para aprender. Vamos lá. Alternativa A. Faz muitos anos que conversamos. Essa frase está correta. Por quê? O verbo fazer, quando indica tempo decorrido, é impessoal. O que isso significa? Que ele não vai para o plural. Então, é errado falar ou escrever
Fazem muitos anos que conversamos. Errado. Parece certo, mas é errado. Porque aqui o verbo fazer deve ficar no singular, porque é um verbo impessoal. Faz muitos anos que conversamos. Faz 1 ano, faz 10 anos, faz 1000 anos, é sempre faz, certo? Isso sempre cai em concursos públicos. Então, a letra A está correta. Você vai assinalar a letra A? Não vai. Você vai procurar a alternativa incorreta. Letra B. Devem haver muitos interessados na vaga. Aqui você precisa olhar para a expressão devem haver. Trata-se de uma locução verbal formada pelo verbo auxiliar, dever, mais o verbo principal, verbo haver. Verbo haver, gente, isso é uma coisa que precisa estar muito clara na cabeça de vocês. Verbo haver com sentido de existir é impessoal. Vai dormir falando isso na sua cabeça, ó. Verbo haver com sentido de existir é impessoal. Verbo haver com sentido de existir é impessoal. O que isso significa? Que ele não vai para o plural. Professora, mas aqui ele tá no infinitivo, não tá no plural, então tá certo. Mas aqui ele está fazendo parte de uma locução verbal. E é por isso que a questão quer confundir você. Porque o que está no plural é o verbo dever. Devem haver muitos interessados na vaga. E aí você vai falar assim, não, isso daqui tá certo, então. Não tá certo. Por quê? Quando o verbo haver, ele é o verbo principal de uma locução verbal e ele é um verbo impessoal, ele vai transferir toda a sua impessoalidade para o verbo auxiliar. O verbo auxiliar, nesse caso o verbo dever, vai se comportar como verbo impessoal. Então, não é devem haver muitos interessados na vaga, é deve haver muitos interessados na vaga. Essa frase está errada, portanto, a alternativa que deve ser assinalada é a letra B, porque o correto deve haver muitos interessados na vaga. Por quê? Porque o verbo haver, que é o verbo principal dessa locução verbal, é um verbo impessoal. Então, a estrutura, a locução toda se comporta como impessoal também. Não tem sujeito, por isso não vai concordar com nada dentro da oração. Muitos interessados não é o sujeito dessa oração. Beleza? Explicadinho, né? Alternativa B. Vai parar na alternativa B? Não, você precisa saber porque todas as outras alternativas estão corretas, porque elas não devem ser assinaladas. Vamos à explicação. Letra C. Precisa-se de empregados. O que nós temos aqui, essa estrutura precisa-se de, cai muito em concursos públicos. Nós temos uma oração na voz ativa com sujeito indeterminado. Esse C é o índice de indeterminação do sujeito. Precisa-se de empregados. Quem precisa de empregados? Não sei. Então, aqui nós temos o sujeito indeterminado. Alguém precisa, não revelei quem precisa de empregados aqui. Temos o verbo na terceira pessoa do singular, ele precisa estar no singular porque empregados é o objeto indireto, não é o sujeito. Então, precisam-se de empregados estaria incorreto. O correto é precisa-se de empregados. Essa é a estrutura que nós temos. Um verbo na terceira pessoa do singular, mais o C, que é o índice de indeterminação do sujeito, mais a preposição dessa preposição que vai me indicar que de empregados é o objeto indireto, porque quem precisa de alguma coisa, né? Então, de empregados é o objeto indireto. Beleza? Oração na voz ativa. Veja aqui. É uma questão sobre concordância verbal, mas que a gente traz aqui outros assuntos. Não é só concordância verbal, vou pensar também em vozes verbais, vou pensar na função da palavrinha ser, certo? Vamos para a alternativa D.
alugam-se imóveis novos. Alugam-se imóveis novos. Você pode pensar assim, nossa, então se precisa-se estar certo, o de baixo tem que ser aluga-se, também no singular. Não, alugam-se imóveis novos está corretíssima essa frase. Porque aqui eu já tenho uma oração na voz passiva, e o sujeito não é indeterminado, como na frase de cima. Aqui o sujeito é simples, é um sujeito paciente que recebe a ação. O termo imóveis novos é o sujeito dessa oração. Então, aqui nós temos um verbo que deve concordar com o sujeito. O sujeito está no plural, o verbo vai ficar no plural também. Alugam-se imóveis novos. Se fosse um imóvel, seria aluga-se imóvel novo. Mas são imóveis, mais de um imóvel, alugam-se imóveis novos. Aqui nós temos uma estrutura na voz passiva sintética ou passiva pronominal. Então, esse se é a partícula apassivadora. Eu provo para você que imóveis novos é o sujeito dessa oração e que o verbo deve concordar, portanto, com o sujeito, quando eu passo para a passiva analítica. Imóveis novos são alugados, certo? Então, fica mais claro dessa forma que o termo imóveis novos é o sujeito da oração e que o verbo alugar deve concordar com o sujeito. Portanto, alugam-se imóveis novos está corretíssimo. Alternativa E. A maioria dos entrevistados aprovou a ideia. Ai, professora, eu nunca sei se aprovou ou aprovaram, se o verbo fica no singular ou no plural. Olha só, quando a gente tem um sujeito constituído por uma expressão partitiva, como é o caso de a maioria de, grande parte de, o verbo pode ficar no singular ou pode ir para o plural, tanto faz. Então, veja, a maioria dos entrevistados aprovou. Nesse caso, o verbo aprovou está concordando com a palavra maioria. Mas ele também poderia concordar com a palavra entrevistados, que está no plural. Então, poderia ser a maioria dos entrevistados aprovaram a ideia também. Tanto faz. Então, tá certo? Tá certo. A maioria dos entrevistados aprovou a ideia. Eu devo assinalar essa alternativa? Não. Se tivesse a maioria dos entrevistados aprovaram a ideia, também estaria correto. Eu também não deveria assinalar a alternativa E. A única alternativa que apresenta erro de concordância verbal é a alternativa B. Gente, vocês perceberam que eu expliquei cada detalhe de cada alternativa? Quando foi necessário, eu voltei para a parte teórica, eu trouxe outros assuntos como vozes verbais, porque eles foram exigidos para resolver essa questão. Então, é assim que eu resolvi, é assim que eu expliquei cada uma das 57 questões que mais caem em concursos públicos. É tudo muito bem detalhado mesmo. Então, temos a apostila em PDF e tem também um bônus. Eu resolvo 10 das 57 questões em vídeo. Então, quem compra a apostila recebe também essa resolução de 10 questões em vídeo. Então, gente, material muito bom. Vou repetir, só R$19. Imperdível, imperdível. Deu um trabalhão fazer essa apostila, mas ela ficou linda. Quando eu terminei de fazer a apostila, eu falei, nossa, demais esses comentários. Muito bom mesmo. E tudo para ajudar vocês, né? O link da apostila está aqui na descrição. Não se esqueçam de deixar o gostei neste vídeo, de compartilhar com os amigos e eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Um grande abraço, até a próxima, tchau, tchau! Uma coisa que é importante dizer é a qualidade sobre a quantidade, né? Então, você dominar essas 57 questões e ter esse gabarito comentado, que é quase como uma aula, que retoma os conceitos e você entende cada alternativa, é muito melhor do que você ter 600 questões
e não aprender nada com isso fazendo. Só faz, vê se acertou, se errou, né? Sim, não aprende. Porque uma coisa que eu sempre falo é que a resolução de questões é um momento de aprendizagem. Não adianta, como o Pedro está dizendo, você resolver várias questões se você não entende aquela questão, se você não aprende com a resolução de questões, só está perdendo o seu tempo. Você precisa se dedicar, sim, ao momento de resolução de questões, mas você precisa aprender com esse momento. Por isso que é tão importante que o gabarito tenha um nível de detalhamento, seja tudo muito bem explicadinho, para que você aprenda enquanto resolve questão, senão não adianta nada, não é mesmo?